Olá, minhas rainhas maravilhosas, sejam muito bem-vindas a mais uma incrível live. Hoje vamos falar sobre a raiz dos problemas conjugais. O que é que acontece? Muitas vezes nós temos problemas conjugais e nós não sabemos de onde é que vem. Atrasei um pouquinho, né, minhas rainhas? Muito boa noite, viu? Sejam bem-vindas. Já chama as amigas aí no aviãozinho, chama pra cá, porque esse conteúdo de hoje é importantíssimo, tá? Esse conteúdo de hoje faz parte da mentoria Casa em Ordem e eu vou estar disponibilizando aqui pra vocês, tá? Então, é de suma importância que você traga suas amigas, mulheres que precisam se fortalecer dentro da relação delas, para que tenhamos mais famílias felizes, famílias mais equilibradas e, consequentemente, crianças crescendo num ambiente maravilhoso, num ambiente em que elas possam ter como referência para a vida delas. Então, já clica no aviãozinho e já manda aí para as amigas, para elas virem para nossa maravilhosa live. Hoje realmente será incrível, tá? Estou aqui com minha água na taça. Então vamos começando aqui. Muitas vezes nós temos os problemas conjugais e a gente fica ali se debatendo, culpando o outro, se torna uma guerra dentro de casa, né? E a gente não sabe o que é que está por trás daquilo. A gente só quer atacar um ao outro. Porque, na verdade, a gente não sabe o que está por trás, qual a dinâmica que está por trás dos maus comportamentos, né? Daquele homem que é beberrão, daquele homem que trai, daquele homem que só quer saber de estar com... que só quer saber de estar com amigos, né? Que só quer saber de estar com a mamãe. O que é que está por trás? E aí, muitas das vezes, nós mulheres, nós começamos a atacar esse homem. Nós começamos a reclamar, a falar, porque você é isso, você é aquilo, você não me dá atenção, você não me dá carinho, você só quer saber de sua mãe, você só quer saber de seus amigos, e vira aquela reclamação sem fim. E aquela mulher, ela não sabe como resolver aquilo, e ela está tentando resolver reclamando, cobrando e se vitimizando muitas das vezes, conversando. Só que nem sempre essas são as melhores estratégias. Por quê? Porque ela não sabe o que é que está por trás. Então, aquilo não vai surtir o efeito que ela quer, que ela precisa para fortalecer o casamento. Então, vamos começando pela raiz realmente. Qual é a raiz dos problemas conjugais? Inclusive, muitos casamentos estão sofrendo, estão sendo destruídos pelo não conhecimento dessa dinâmica. Então é muito importante que vocês, aprendendo, compartilhe com outras pessoas, tá? Chame as amigas para virem participar. Indique o meu Instagram para outras amigas. Por quê? Porque isso vai criando consciência para as mulheres, para elas agirem de uma maneira assertiva dentro do casamento delas, para elas serem a força do casamento delas. É muito importante isso. A gente fazendo isso, a gente abençoa outras famílias, tá? Então, o que é que acontece? Um casamento, a gente acha que um casamento é entre o homem e a mulher, né? Encontrei aquela pessoa, gostei daquela pessoa, então vou me casar com ela. Vou me casar com ela. Mas, onde é que a gente erra? A gente não procura saber como é a família daquela pessoa,
a gente não procura saber como é a relação daquela pessoa com o pai, com a mãe. A gente não procura saber as coisas que aquela pessoa passou, qual a história daquela pessoa, como foi a relação dos pais. A gente não procura saber. E esse é o maior erro. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente precisa procurar saber quando a gente conhece uma pessoa é como é a relação com o pai, como é a relação com a mãe. É a partir daí que a gente vai saber se aquela pessoa ela está preparada para a vida. Ela está preparada para ter um relacionamento de verdade. Se ela está madura para ter aquela relação, para entrar naquela relação. Então, é um engano pensar que o casamento é entre o homem e a mulher. Não é. O casamento é entre a família do homem e a família da mulher. Por que, Daíla, você está dizendo isso? Porque, digamos, aqui é o casamento, né? É o homem e a mulher, o casamento, é o casal, os dois. Ao redor existe uma atmosfera, algo que abrange, algo maior que abrange o casal, que é o quê? É realmente a família, todos os padrões que eles trouxeram, toda a história que eles trouxeram para dentro da relação. Então aqui está o homem e a mulher e a história do casal. O que abrange é o casal. E nessa atmosfera é onde está todos os padrões que eu como mulher, Zaqueu como homem, a gente traz para a relação. Então todos os conflitos que existem dentro do casamento não tem a ver comigo e com Zaqueu. Ah, porque Zaqueu é isso, é aquilo. Não é. São dinâmicas que a gente trouxe, são expectativas que a gente trouxe, crenças que a gente trouxe, as bagagens que a gente trouxe da nossa dinâmica familiar. De quando eu era lá criancinha, desde a barriga da nossa mãe, a gente já está recebendo experiências, a gente já está recebendo estímulos. Desde a barriga da nossa mãe, a gente já está sabendo se a gente é bem-vinda ou não. O que é que está acontecendo naquele entorno? Desde a barriga da nossa mãe, a gente já está recebendo estímulos. Então, se uma criança, durante a gravidez da mãe, ela recebe carinho, ela recebe amor, ela nasce, ela vai ser uma pessoa diferente de uma pessoa que desde a barriga da mãe ela ouvia gritos, xingamentos, conflitos, brigas entre os pais. Ela vai ser diferente. Ela já está tendo traumas desde a barriga da mãe. Então o que é que acontece? É preciso a gente ter consciência de que a família do meu marido e a minha família fizeram uma fusão para que estabelecesse o casal. O casal é a fusão de duas famílias, duas histórias. É uma fusão. E quando o casal ele não aceita a história um do outro e ele não acolhe a história um do outro, isso já rompe uma lei, que é a do pertencimento. É uma lei que assegura que o casamento venha a dar certo. Então, aquela mulher que ela não aceita os pais do marido, aquela mulher que
ela xinga, que ela fala mal da sogra, aquela mulher que fala mal do sogro, dos irmãos do marido, ela está ferindo profundamente o marido, porque ela está quebrando uma lei, que é a lei do pertencimento. Porque por mais que ela não goste daquelas pessoas, foi através daquelas pessoas que o seu marido veio para a sua vida. Foi através da sua sogra que o seu marido veio ao mundo. Então é preciso honrar esse lugar. É preciso honrar essa pessoa. Assim como também quando a gente julga a nossa mãe e o nosso pai. Quando a gente julga a nossa mãe, porque minha mãe ela era desleixada, minha mãe ela era passiva, a minha mãe era muito controladora, a minha mãe isso, a minha mãe aquilo. Porque minha mãe podia ter sido mais isso, minha mãe podia ter me dado mais carinho. Quando a gente está nesse lugar, a gente tende a fazer a mesma coisa que a nossa mãe. A gente tende a imitar os comportamentos da nossa mãe ou ir para o lado oposto, radicalmente. Nossa mãe era de um jeito, a gente vai para o polo oposto. E aí dá errado também. Dá errado. A gente não consegue exercer o nosso feminino dentro do casamento. A gente está ali com o feminino adoecido e o casamento sofre. Nossos filhos sofrem. Porque enquanto nós não resolvemos os nossos problemas com os nossos pais, acolhe eles no coração. Como? Eles fizeram o melhor que eles podiam. Eles deram o melhor que eles podiam. Foi a consciência que eles tinham. Dai, porque a minha mãe, você não sabe. A minha mãe, ela me abandonou. Ela deu o melhor que ela podia. Ela deu a vida a você e por conta disso você está aí hoje. Dai, porque minha mãe era um irresponsável. Minha mãe não cuidava da gente. Minha mãe isso, minha mãe aquilo. Você não sabe, não importa. Ela deu o melhor que ela podia. Foi uma decisão dela ter deixado você vir ao mundo. Ela foi o portal por meio do qual você veio ao mundo. Então, é preciso honrar esse lugar. É preciso aceitar a nossa mãe como ela é. Boa noite, Ivani. Bem-vinda. É preciso honrar esse lugar. Aceitar. Porque minha mãe é uma narcisista, você não sabe. É preciso honrar. Não necessariamente que você conviva com ela. Não precisa conviver. Mas honre. O que é honrar, Dai? Honrar é você aceitar a pessoa como ela é. É você aceitar a pessoa como ela é. Sem julgamentos. Sem dizer, porque ela podia ser isso, ela podia ser aquilo, nada. Você é filha, você é pequena em relação a ela. Então você não pode sentar nesse lugar e ficar dizendo, porque meu pai devia ser isso, minha mãe devia ser isso. E eu não digo isso dizendo que é fácil, não. Porque por muito tempo eu julguei meu pai e minha mãe. Por muito tempo eu me achava bambambam, arrogante de achar que eu era melhor, que eu sabia o que era melhor, que eu sabia como era que eles deviam ser. Mas quando a gente faz isso, a gente se adoece, adoece o nosso casamento e adoece a nossa família.
Então é preciso sair desse lugar de arrogância, de achar que sabe mais do que as outras pessoas, de achar que fulano, cicrano deve ser melhor, que devia ter sido melhor, inclusive com o nosso marido. Ah, porque meu marido é isso, é aquilo, mas foi você que escolheu. E se você escolheu ele como ele é porque você precisa resolver alguma coisa aí dentro de você e a vida tá te mostrando isso. Foi através disso que você fez a escolha. Se você escolheu o seu marido, é porque aí dentro de você tem algo a ser resolvido com a forma como ele é. Quando eu descobri isso, a minha vida, a minha forma de olhar para meu marido mudou completamente. Porque eu vivia num lugar de julgamento. Eu vivia dizendo que ele era isso, que ele era aquilo e tal, e vivia tentando mudar ele. Mas quando eu entendi isso, quando eu entendi que ele era o espelho da minha visão para o mundo, ele foi apenas um reflexo da minha visão de mundo. Eu busquei nele algo que eu precisava resolver com meu pai. E aí quando eu me resolvi com meu pai, quando eu saí da cadeirinha do julgamento e aceitei o meu pai com as falhas que ele teve, com o que for, com o que eu achava que ele devia ter feito. Quando eu saí dessa cadeira, eu aceitei a história dele, aceitei ele como ele é, honrei ele e aceitei a minha história como é. Foi aí que meu casamento começou a melhorar. E esse tema é tão profundo e tão disruptivo que é por isso que esse tema é o primeiro encontro da mentoria Casa em Ordem. Porque sem esse conhecimento não tem como a gente colocar a nossa casa em ordem. Uma casa só fica em ordem quando a gente sabe respeitar um ao outro. E para respeitar um ao outro, a gente precisa respeitar a história do outro, respeitar a ancestralidade do outro, os pais, a família dele, quem veio antes dele. Tudo isso a gente carrega. Na Bíblia fala sobre maldições transgeracionais, não fala? Pois é. De gerações em gerações. A gente carrega. Se numa família houve um assassinato, aquele assassinato faz parte da história daquela pessoa, por mais que não tenha sido ela que cometeu, ela carrega aquilo na bagagem dela. Se na família houve traição, ela carrega isso na bagagem dela. Todos nós somos programados. A gente já nasce com uma programação. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai recebendo uma reprogramação. A gente vai recebendo informações de como é a vida através do ambiente que a gente vive, através dos nossos pais. A gente vai recebendo as informações de como a vida funciona. E se o seu marido, ele vem de uma família onde houve traições, ele tem potencial para repetir esse padrão. Se você tem traição na sua família, teve traição na sua família, consequentemente você carrega isso na sua bagagem. Ah, tá, então eu tô amaldiçoada? Não necessariamente. Quando a gente traz isso para a consciência,
quando a gente pensa assim, então eu tenho potencial para isso, mas eu sou adulta hoje, eu posso mudar a minha história, eu posso escrever uma história diferente. E aí a pessoa vai buscar autoconhecimento, ela vai crescer naquilo, em si mesma, no conhecimento de si mesma, e aí ela vai poder fazer um pouquinho diferente. Ela fazendo um pouquinho diferente já faz uma diferença enorme na história que ela carrega. Não precisa fazer um estrondo, uma mudança enorme, não. Quando você muda uma coisinha, se por exemplo, Dai, porque minha mãe era muito passiva. Se você aprende a se posicionar, pronto. Você já trouxe uma cura enorme para o seu casamento. E aí, a partir disso, você pode mudar o resultado final. Minha mãe era passiva e ela apanhava do meu pai. A partir do posicionamento, você não se torna mais uma mulher passiva e aí você vai trazer um novo resultado para o seu casamento. Vê como é incrível isso? É ouro isso que eu estou trazendo para você. É ouro. Então a consciência é o começo de tudo. Quando você tem consciência do que está por trás, você tem a opção de você olhar para o seu marido e perceber, não, meu marido ele não faz isso porque ele quer. Ele está sendo condicionado. É a forma como ele acha que as coisas funcionam. Mas eu sabendo disso, eu posso ir mexendo os pauzinhos aqui e eu posso mudar essa forma dele pensar. Eu posso ajudar ele a pensar diferente, nem que seja um pouquinho. Isso é amor. Amor de verdade é quando você olha a história do seu marido, você acolhe e você diz, eu olho além do que eu estou vendo, eu olho além do mau comportamento que ele está tendo. Eu olho para o que ele pode vir a se tornar se eu ajudá-lo, se eu influenciá-lo a ser melhor. Porque como é que Deus faz conosco? Deus fica julgando a gente de lá? Porque você está errando isso, você fez aquilo e tal. Não. Ele acredita no melhor que a gente pode se tornar. Ele nos ama e nos acolhe. E acredita no melhor que a gente pode vir a se tornar. Então, por que nós, seres humanos, pecadores, queremos sentar em uma cadeira de julgamento e ficar dizendo, porque meu marido é isso, meu marido é aquilo, e eu não mereço isso. Será que você é tão perfeita assim? Para você ter escolhido ele, significa que você não é tão perfeita assim. Porque quando a gente é curada de tudo a tudo, como dizia minha avó, de tudo a tudo, a gente encontra uma pessoa curada também. A gente não se atrai por pessoa adoecida. Não. Semelhante atrai semelhante. Então, se a gente é adoecida, se a gente tem feridas emocionais, se a gente tem autoestima baixa, a gente vai atrair alguém da mesma maneira. Que é para os dois se curarem juntos. Entende? Tá fazendo sentido? Julguei muito também. Hoje vejo ela totalmente diferente. É isso. É quando a gente decide olhar diferente. Quando a gente decide olhar além do que a pessoa fez. Quando a gente decide olhar a pessoa como ela é,
simplesmente, e aceitá-la como ela é. É aí que acontece a mágica. É aí. É decisão. É questão de decisão. Então, se a gente carrega essas questões em nós, essas bagagens ruins, e a gente não se cura, a gente passa para os nossos filhos essa bagagem ruim. Mas quando a gente decide fazer um pouquinho diferente do que os nossos pais fizeram, papai, mamãe, eu honro vocês, vocês fizeram o melhor que podiam, vocês me deram a vida, mas eu decido fazer diferente. Eu decido fazer um pouquinho diferente. Se era uma pessoa que viu acontecer traição na família, tudo. Papai e mamãe, eu honro vocês, vocês fizeram o melhor que podiam, mas eu vou escrever uma história diferente. E muitas vezes é aí que mora o erro. Porque a gente, sem saber dessa dinâmica, a gente carrega as crenças coletivas que existem. O que é coletiva? É uma crença onde a maioria acredita daquela forma. Como, por exemplo, nenhum homem presta. Todo homem trai. E aí, se a gente tem essa crença dentro da gente, o que que vai acontecer? De tanto a gente acreditar naquilo, aquilo vai se realizar na nossa vida. A gente vai movimentar os pauzinhos, os nossos pensamentos vão estar sempre desconfiando do nosso marido, criando situações na mente e trazendo para a realidade que aquilo vai acabar acontecendo. Uma mulher, por exemplo, que inclusive eu falei um tempo desse, ela dizendo, porque o meu marido, ele bebe demais, eu não aguento mais ele, eu não aguento. E aí eu perguntei, como era seu pai? Porque meu pai bebia demais, e já não basta ele, ainda vem meu marido. E aí eu perguntei, quem escolheu seu marido? E aí ela se calou. Ou seja, ela estava na cadeirinha do julgamento. Meu pai, você é muito beberrão, você é isso, você é aquilo. E a vida, para mostrar que ela não é a dona da verdade, que ela não tem esse direito de julgar, trouxe quem para a vida dela? Quem foi que ela atraiu? Alguém da mesma maneira. E aí, como é que ela sai dessa situação? Ela tem que perdoar o pai, aceitar ele como ele é, honrar. A partir daí, ela vai poder curar o casamento dela. É preciso ela se curar primeiro, para depois ela curar o casamento dela. E aí, muitas mulheres não sabem disso. Elas não sabem desse padrão repetitivo. Ela culpa o marido por ser como é, mas foi ela que fez a escolha. Foi ela que escolheu ele daquele jeitinho que ele é. E agora ela quer, porque eu quero me separar, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí ela vai e encontra outro da mesma maneira, porque ela primeiro tem que se curar. É o que ela pensa sobre a vida que ela está trazendo para a realidade. Tudo que a gente acredita, a gente traz para a realidade.
Se a gente acredita que nenhum homem presta, a gente vai atrair um homem cafajeste que é para provar pra gente que realmente o homem não presta. Porque a crença tem que se concretizar. Tudo que a gente acredita vira realidade. Então, o que é que a gente pode aprender com isso? Vamos mudar essas crenças. Vamos mudar o que a gente acredita. Vamos acreditar no melhor que o nosso marido pode ser. Vamos aceitar nossos pais como são, honrá-los e escrever uma história diferente pra gente. Isso é honra. Vamos construir um casamento diferente. Se no seu casamento, no casamento dos seus pais, tinham muitas brigas, muitos desentendimentos, decida fazer diferente. Aprenda a se posicionar. Olhe para a história do seu marido com amor. Respeite a família dele, de onde ele veio. Comece a influenciar esse marido a ser o melhor que ele pode ser. Como eu já disse em outras lives, você tem poder para isso. Você tem poder para influenciá-lo a ser melhor através de palavras positivas, colocando crenças positivas na mente dele também. Ou você acha que o seu marido, porque ele está tendo maus comportamentos, você acha que ele está bem? Não está. Ele está em sofrimento, ele tem as questões dele também. Ah, porque meu marido, ele tá com outra, Dai. Como eu estou conversando com uma rainha, que inclusive ela vai entrar para a mentoria. E ela me contando que o marido está com outra. Mas esse marido, ele não tá bem com ele. Ele está confuso. Ah, Dai, então eu tenho que aceitar isso? Aceitar não. Mas olhar por um outro ângulo. Vá olhar a história desse homem. Talvez se você chegar para ele e perguntar: para que você está fazendo isso que você está fazendo? Ele não vai saber responder. Porque é como que é uma força maior que ele que empurra ele para esse lugar, para sair do casamento. Porque lá atrás os pais dele se divorciaram. Então essa força empurra ele para fora do casamento. Mas é inconsciente, ele não sabe por que está fazendo aquilo. E eu vou ajudar ela a reverter essa situação. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir salvar essa família. Então, são dinâmicas que a gente precisa entender e internalizar dentro de nós e passar a olhar para o nosso casamento com uma postura madura, uma postura de mulher forte, que se coloca como guardiã da família e diz para si mesma: eu estou como guardiã da minha família e eu decido fazer a minha família dar certo. Ah, Dai, mas se eu fizer isso e ele me deixar, o problema vai ser dele. Você vai estar com a sua mente tranquila de que você fez o melhor que você podia. Você vai estar curada, você vai estar sem culpa nenhuma. Mas ele, com certeza, ele vai se arrepender amargamente. Porque ele não vai encontrar outra mulher com o entendimento, com a sabedoria que você adquiriu. Que olha para ele além dos maus comportamentos dele. Que olha para ele com um amor genuíno. Ele não vai encontrar em qualquer lugar.
Não vai. Deixa eu ler os comentários aqui. Falei muito isso, o homem não presta. Depois da mentoria, meus pensamentos mudaram. É isso. O que a gente fala, acontece. Falava que homem só mudava de endereço. Isso é uma crença coletiva. A maioria das mulheres acreditam nisso. E é por isso que elas atraem homens cafajestes. E aí, se uma pessoa acredita nisso, basta uma pergunta. Será mesmo que no mundo todo de meu Deus não tem um homem que não traia? Não tem um homem que preste, que tenha caráter? Não tem. Já cai a crença por terra. Eu mesma conheço vários homens íntegros. Vários. Então isso é uma crença coletiva que precisa ser mudada. Porque enquanto a gente não mudar, a gente vai atrair esse tipo de pessoa e a gente vai condicionar que o nosso marido seja essa pessoa. Porque se nenhum homem presta, se você está dizendo que nenhum homem presta, porque o seu marido vai se esforçar para ser um homem que presta. É o que vai mudar a mente dele, é o que vai condicionar a mente dele, é o que você acredita. Mas ao contrário, se mesmo você suspeitando que o seu marido pode ter maus comportamentos, que o seu marido possa estar te traindo, se você afirma esse homem, se você fortalece ele, se você diz: meu marido, você é um homem íntegro, você é um homem honesto, fiel, por que você está se comportando dessa maneira? E acreditar fielmente nisso, porque a essência dele é essa. O que é que acontece? Todos nós, quando Deus nos criou, nós temos a essência pura. Nós somos luz na nossa essência. Mas através da programação que a gente foi tendo desde a barriga da nossa mãe até hoje, isso programou a nossa mente com os maus comportamentos. Isso programou a nossa mente para ser diferente. Então a gente vai tendo maus comportamentos sem saber por que estamos fazendo aquilo. Mas se você reafirma para a mente dele, dia após dia você acredita que ele é o melhor, que ele é íntegro. Meu marido, foi por isso que eu escolhi você, porque você é um homem íntegro, honesto. Você é um homem provedor. Você é um homem forte, trabalhador. Se a gente, dia após dia, a gente inculca isso na mente desse homem, ele não vai ser diferente disso. E é aí que está o poder da mulher. Se aproprie disso, porque isso vale ouro. Isso que eu estou trazendo para você, vale ouro. Se você faz isso no seu casamento, você transforma a atmosfera do seu casamento. Você transforma a sua família, encorajando seus filhos também a serem o melhor que eles podem ser. Então, não tem como a gente resolver 100% dos problemas familiares. Não tem como. Não tem como a gente dizer assim: vou resolver todos os problemas da minha família. Não tem como. Mas se você decide fazer um pouquinho diferente, aquilo já vai reverberar e já vai trazer um novo resultado para o seu casamento. Um pouquinho diferente que você faça, já vai trazer um novo resultado. Se você muda uma crença, por exemplo, e quanto mais crenças você for mudando,
mais você vai ficando forte na relação, mais você vai ficando forte na sua família e mais você vai se tornando realmente a rainha do seu lar. Porque você vai influenciando, você vai criando uma atmosfera no seu lar que nada destrói. Porque muitas vezes nós mesmas, nós mulheres que sabotamos o nosso casamento. Quantas mulheres eu já vi dizer: ah, porque você é um safado, você não vale nada, você é isso, você é aquilo, você só quer estar com seus amigos, você, sabe, você é um moleque. Ela está plantando aquilo na mente do marido dela. O marido não vai poder ser diferente daquilo. Ela está programando a mente do marido para ser aquilo que ela está falando. Porque, como eu não canso de dizer, palavra tem poder. Assim como quando você recebe uma informação negativa sobre você mesma, seu marido, por exemplo, te chamou de algo que você não gostou e você fica calada. Você vai receber, sua mente vai receber aquela informação. E daí a um tempo, você vai começar a acreditar que você realmente é aquilo. Porque você está se deixando ser programada negativamente. E é por isso que eu ensino a importância do posicionamento. É por isso que eu trago estratégias, técnicas incríveis dentro da mentoria para você estar dia após dia reprogramando a mente do seu marido, a sua mente, a mente dos seus filhos, dia após dia. Ah, Dá, então é fácil assim, é só fazer isso, então 3 dias depois já aconteceu. Não. Em 15 anos você programou a mente dele errada. Você deixou ele programar a sua mente de forma errada. E quer que em 3 dias mude? Não. É um novo hábito que você vai estar plantando dentro do seu casamento. Você vai substituir o hábito de falar palavras negativas pelo hábito de falar palavras positivas. De encorajar. Encorajar com palavras positivas. O seu filho, o seu marido e a você mesma. Não existe palavrinha boba para o nosso cérebro. Não existe. Tudo é um comando. Tudo é um comando que a nossa mente está recebendo. Tudo. Então, o amor, ele lança fora todo medo. Se você tem medo que o seu marido te traia, o amor dentro do seu casamento não irá crescer. Se você tem medo que o seu marido te deixe, o amor dentro do seu casamento não irá crescer. Se você tem medo que você, influenciando ele bem, que você investindo no casamento de vocês, que você fazendo tudo o que for necessário para que o casamento de vocês venha a dar certo e no final vocês vá ser deixada, o amor não irá crescer dentro do seu casamento. Sua família não irá prosperar. O amor lança fora todo medo. Está na palavra. É você acreditar fielmente que aquilo vai dar certo. Você acreditar com toda a sua alma que aquilo vai dar certo. Seu casamento vai dar certo. Seu marido vai ser um homem segundo o coração de Deus. Eu vou conseguir transformar o meu casamento. Se você começa a alimentar essas crenças e sentir com toda a sua alma isso dentro de você, não tem nada que impeça de você transformar o seu lar num pedacinho do reino.
Não tem nada que impeça. Porque o que a gente acredita, a gente pode realizar. Digo mais uma vez. Jesus disse: se você crê, você receberá. Por que a gente tem tanta dificuldade em acreditar nisso? O poder da fé é o que faz as coisas se realizarem. É você acreditar mesmo sem ver. Se o marido está tendo maus comportamentos lá, mas você está se posicionando, você está buscando, você está fazendo a coisa acontecer. Você está tendo uma postura de rainha. Creia, vai acontecer. A bênção já é sua, a vitória já é sua. Amém? Meu marido outro dia perguntou: não sei como você consegue ficar assim diante dessa situação. Quando a gente tem o entendimento dessas coisas, dificilmente algo nos abala. Seu marido tá lá lhe ofendendo. Eu digo pra vocês, hoje, às vezes, Zaqueu tá estressado e fala coisa pra mim e tal. Não xingando nem desrespeitando nada, mas tipo criticando. Eu olho assim pra ele com uma leveza. Tão maravilhoso isso. Eu olho pra ele com uma leveza. E aí eu faço perguntas. Por que você está falando isso? Será que é isso mesmo? Você está se ouvindo? Eu falo meio assim, eu faço perguntas. E aí logo ele se desconcerta e para. Ele resolveu o problema, não teve briga. Gente, isso é maravilhoso de se viver. É maravilhoso de se viver. Não tem coisa melhor do que a mulher estar no controle ali. Não no controle da força, de querer comandar, não. É no controle de saber o que é que está ali por trás, saber que aquelas exigências, aquelas coisas ali não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo. São expectativas, são bagagens que ele trouxe lá, sabe? Isso não tem preço. A paz que traz para a pessoa, para o casamento, não tem preço. Não tem preço que pague. Então é preciso coragem para assumir o nosso feminino dentro do casamento. É preciso coragem, porque não é um papel fácil. Mas é maravilhoso. Porque foi Deus que nos deu esse papel de influência, esse papel de cuidar, de zelar, de proteger nossa família do mal. E eu não falo proteger a família do mal porque o marido, ele protege fisicamente. Em questão de força, é o nosso marido que protege. Mas a gente protege através da fé, da oração, de palavras positivas, da influência, da palavra certa na hora certa. A gente protege a moral do casamento. Tá tendo más influências externas ali, a gente vai, a gente sabe agir. Muitas vezes a gente protege inclusive da gente mesma. A gente está pensando mal do nosso marido e a gente bloqueia aquilo. A gente protege inclusive de uma sabotagem do nosso marido, ele está falando mal, está ofendendo, está xingando, algo assim. Você se posiciona, coloca ele no lugar dele. Você está protegendo o casamento de vocês mesmos. Do mal que vocês mesmos podem proporcionar ao casamento de vocês. E isso não tem preço. Um casamento assim prospera. Um casamento assim só tem a crescer, só tem a evoluir. Em um casamento também é preciso respeitar a lei do equilíbrio.
onde os dois dão na mesma proporção. Um dos maiores problemas no casamento é a mulher achar que é a bambambam porque ela faz de tudo pelo marido e não é reconhecida. Mas isso, na verdade, apenas prejudica o casamento. Se a mulher faz demais, o homem, a tendência é fazer de menos. E se ela não para receber desse homem, o casamento entra em desequilíbrio, ela fica maior na relação, o homem fica menor. E aí, ela tende a expulsar esse homem da relação. Porque esse homem, ele se sente pequeno dentro da relação. E é aí que muitas vezes entra uma traição, que muitas vezes entra o desrespeito. Porque esse homem, ele está inseguro, ele está se sentindo pequeno. Então ele vai tentar sair daquele papel. Ou saindo da relação, ou tendo maus comportamentos. É aquela mulher que não permite o homem ser homem, que toma a frente, que faz as coisas por ele, que coloca o prato do homem, que dá a roupa toda passadinha, bonitinha, que faz tudo pro homem. É como se fosse a mãe do homem, do marido. E aí depois vai reclamar que o marido está tendo maus comportamentos, que é crianção, que é infantil. Por que será? Ele não tem uma parceira, ele tem uma mãe. Então ele vai se comportar como um menino. É aquela mulher que quer mandar no marido. É aquela mulher que quer dizer como o marido tem que fazer as coisas. Ah, porque você não é assim que faz as coisas, é assado e tal, e sabe? E aí esse homem, ele vai se sentindo mal dentro da relação e a tendência é que ele saia da relação ou que ele faça coisas para prejudicar a relação, tenha maus comportamentos e isso vai destruindo cada vez mais a relação. Por quê? Porque precisa o equilíbrio. Se a mulher fez algo de bom pelo marido, ela tem que parar para receber. E a esse marido, o certo é que ele faça um pouco ainda mais do que ela fez. E aí ela vai retribuir fazendo um pouco ainda mais do que ele fez. E aí esse casamento não tem como não dar certo. A tendência é evoluir cada vez mais, porque vai tendo novidade. Um está sempre tentando, sabe, servir o outro, agradar o outro. E aí não tem como esse relacionamento não dar certo. São leis essenciais para o casamento dar certo. Lei do equilíbrio, lei do pertencimento. E a hierarquia. A lei da hierarquia diz que quem veio primeiro tem o direito a ficar como primeiro. Prioridade. E aí é aquela mulher que casou com um marido que já tinha filhos e ela quer ser prioridade na vida do filho. Mas ela tem que ver que quando ela entrou na vida do marido, ele já tinha os filhos. Então esses filhos têm o direito à prioridade. São eles primeiro. E aí a mulher que não sabe disso, ela vai tentando quebrar essa ordem e o casamento tende a ruir. A ex-esposa, o ex-marido, ele veio primeiro. Ele tem o lugar como primeiro na vida. Ah, porque então eu tenho que amar o ex do meu marido, o ex da minha mulher, ou a ex do meu marido, eu tenho que amar ela. Amar. Só se você quiser. Mas você tem que honrar como a pessoa que veio antes de você e que graças a esse casamento não ter dado certo,
Você pode estar onde você está hoje. Você pode estar com esse homem hoje. Então, se a gente tenta quebrar essas leis, o casamento tende a ruir. Não tem como dar certo, ocorrem os conflitos. Ocorrem os conflitos conjugais. Tá? Então, se o seu marido tem filhos antes do casamento de vocês, essa criança, ela sofreu a perda da família dela, o pai separou da mãe dela para você poder estar com esse homem. Então, o mínimo que você pode fazer é honrar esse lugar de prioridade dele para com o pai. E isso exige maturidade. É por isso que eu digo que casamento não é para menina e menino, é para homem e mulher. Um homem e uma mulher que não respeita a história do marido ou da mulher destrói o casamento. Destrói o casamento. Tá? E aí, gente, fez sentido? Me diga aí. Ficou alguma dúvida? O que vocês acharam da live de hoje? Me conte. O que mais fez sentido? Gostaram de saber a raiz dos problemas? Acreditam que conseguem fazer um pouquinho diferente dos seus pais? Acredita que pode ter um olhar de amor incondicional para o seu marido, de amar a história dele e influenciar ele a ser o melhor que ele pode ser? Maravilhosa, que bom que gostou, rainha. Que bom que você gostou. Então, como todo relacionamento, existe uma troca. O meu relacionamento com você aqui, eu dei esse conhecimento maravilhoso para você. E como retribuição, eu vou pedir que eu vou deixar salva por 24 horas, resolvi deixar, que você comente qual o maior aprendizado da live de hoje. E que você compartilhe o máximo que você puder com as pessoas aí da sua rede. Compartilhe a live nos seus stories, tá? E me marque lá para que eu possa repostar nos meus stories também. E eu possa saber que você está retribuindo para que haja equilíbrio no nosso relacionamento, porque não há relacionamento sem troca, né? Em troca do conhecimento que eu trouxe para você aqui hoje, você me retribui compartilhando, comentando qual o seu maior aprendizado e vindo comigo sempre que eu estiver aqui, você está aqui aprendendo mais um pouco, tá bom? Informo que a mentoria já está encerrando as aplicações. A mentoria Casa em Ordem já está com 50% de vagas preenchidas. Então, se você quer entrar para essa nova turma, se você quer de verdade transformar o seu casamento, trazer esse conhecimento e muito mais para beneficiar a sua família, trazer equilíbrio, respeitando as leis que o casamento exige, colocar realmente sua casa em ordem para que seus filhos tenham um convívio harmonioso dentro de casa, que você possa ser feliz no seu casamento junto ao seu marido, que possa estar influenciando ele a ser o melhor que ele pode ser, não a força, mas através da influência que Deus te deu, tá? Clica lá no link da minha bio e preenche o formulário de seleção, que eu vou estar entrando em contato com você para tá garantida a sua vaga, tá bom? Um beijo, minhas rainhas. Obrigada por terem ficado até o final e até a próxima.